Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje chegamos no nosso quarto dia de meditação do Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje meditaremos no capítulo 13, 14, 15 e 16. No capítulo 13, do versículo 1 ao 5, nós vemos uma questão que trouxeram a Jesus. Em certo tempo ali subiu alguns galileus para sacrificar em Jerusalém e a mando do cruel Pilatos, eles foram mortos ali e o sangue deles se misturou com o sangue ali dos sacrifícios. Eles tinham uma opinião formada que a morte trágica de alguém, a morte já era resultado de pecado, e quanto maior fosse o grau trágico dessa morte, significava que a pessoa tinha ofendido mais a Deus, tinha mais pecados do que o outro que teve uma morte não tão trágica. Essa era a ideia formada que eles trouxeram até Jesus. Jesus confronta eles dizendo que não era isso não era a ideia que eles tinham que olhar. O que diferenciava um que morria de uma morte tranquila ou de uma morte mais grave, o que iria trazer diferença era qual desses dois havia se arrependido, porque os dois morrendo de uma forma natural ou trágica, se não houvesse o arrependimento, é o que faria diferença após a morte, que todos estavam espiritualmente mortos, e o arrependimento é que faria diferença, e não era para eles medir baseado no grau ali de trágico que uma pessoa havia morrido. Quando começamos a ler o capítulo 13, o versículo 1 fala do público que Jesus estava respondendo aqui. Aqui fala, na ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus. Então mostra que não era especificamente os discípulos, era um público diferente que estavam agora contando a história lida do 1 ao 5 a Jesus. Então do 6 ao 9, Jesus conta uma parábola. Essa parábola ela tem a ver com Israel como a figueira, o homem como Deus, e se Israel não desse fruto, como não estava acontecendo, ela seria cortada. Então nós vemos em Lucas 19, 41, 44, quando Jesus fala o que aconteceria com Jerusalém, e depois nós vemos ali nos anos 70 depois de Cristo o que ocorreu. Agora nos versículos do 10 ao 17, nós vemos mais um ocorrido dentro ali da sinagoga e num sábado. Jesus estava ali na sinagoga e havia uma mulher que era encurvada, que diz que ela tinha um espírito, que Satanás fazia com que aquela mulher ficasse curvada, e já se passavam 18 anos que aquela mulher sofria daquele mal. Então Jesus chamou ela à frente e disse para aquela mulher que ela estava livre daquela doença. E ela, naquele mesmo momento, ela se endireitou e passou a louvar ao Senhor. Como era sábado, ali os principais da sinagoga, o dirigente da sinagoga, ficaram ali alvoroçados e falaram, olha, tem 6 dias que deve-se trabalhar, venha para ser curado nesses dias, não justamente no sábado. E naquele momento o Senhor ali chamou eles de hipócritas, porque falou, no sábado você vai lá, desamarra o seu boi ou jumento, um animal, e não leva ele para dar água. Agora nós estamos aqui com uma mulher que é filha de Abraão, que estava aprisionada por Satanás por essa doença há 18 anos. E nós não deveríamos, nesse dia de sábados, trazer a libertação a ela daquilo que aprendia? Quando Jesus falou assim com eles, eles ficaram envergonhados, porque era uma hipocrisia muito grande, uma contradição muito grande, e o povo que estava ali todos se alegraram e se maravilharam com aquilo que Jesus estava fazendo. Agora nos versículos do 18 ao 21, Jesus ele faz uma comparação, ele busca uma informação para exemplificar para os seus ouvintes como seria o reino de Deus, como ele poderia comparar o reino de Deus. Então ele dá 2 exemplos aqui. Eu vou começar pelo segundo, que é sobre o fermento. Em alguns textos, o fermento ele é usado de uma forma negativa, de uma forma ruim. Ele é comparado a algo ruim. Porém, nesse texto aqui de Lucas, ele é usado de uma forma positiva, uma forma boa. Jesus estava aqui comparando com o reino de Deus. Então você pega um pouco de fermento, se junta a um volume de farinha, e quando você mistura aquela farinha, ela dobra, triplica ou até mais o seu volume. Se tratando do reino de Deus,
que Jesus já havia ensinado que o reino de Deus ele estaria dentro de nós. Então o fermento é um exemplo do reino de Deus internamente, aquilo que ocorre em nós. Vem a palavra, entra em nós e quando mistura com aquilo que nós somos e transforma aquilo que nós somos e isso cresce, o reino de Deus cresceria dentro de nós e encheria toda a terra. Já o grão de mostarda, por ser uma das menores sementes que existe, ela é usada em vários textos da Bíblia porque ela se transforma desde uma menor semente a um grande arbusto. Quando também se fala do grão de mostarda com a fé, que as pessoas confundem que você precisa ter só uma fé pequenininha, o texto nos ensina que a nossa fé tem que ser igual ao grão de mostarda. Ela é pequena, mas ela se transforma e cresce ao ponto de ser o maior dos arbustos. Então Jesus, usando esse mesmo exemplo do grão de mostarda, ele usa para falar do reino de Deus. Embora o reino de Deus está dentro de nós, ele não vem com aparência visível, porém quando o reino de Deus está em nós, através do nosso testemunho, através daquilo que as pessoas veem em nós, então o grão de mostarda, com aquilo que ele se forma a partir de uma pequena semente e é visto onde os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos, e ele serve ali para a procriação dos pássaros, porque se torna visível, o reino de Deus também se tornaria visível através do testemunho que nós passamos às outras pessoas daquilo que o reino de Deus fez dentro de nós. Nos versos 22 ao 30, eles questionam a Jesus agora sobre se seriam poucos os salvos. E Jesus fala para ele de uma forma, usando uma porta e o dono da casa para que eles entendessem. Ele fala, olha, esforce para que vocês possam entrar pela porta, que ela é estreita. Porque digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E quando o dono se levantar e fechar essa porta, está no verso 24, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, responderá, não os conheço e nem sei de onde vocês são. E aqui Jesus fala que não adiantará argumentos, olha, comemos e bebemos contigo, nos ensinaste nas ruas. Vocês vão ouvir que ele não os conhece, vão pedir para que vocês se afastem. E ali, no versículo 28, diz que haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes traz uma alusão de algo muito doloroso, uma notícia muito triste, uma notícia muito fatal, uma notícia de algo que não pode ser mudado, uma sentença que não pode ser mudada. Então, choro e ranger de dentes é um estado assim de tristeza e angústia muito forte que uma pessoa pode chegar. E aí Jesus fala que vocês vão ver lá Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. E fala que virá pessoas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e ocuparão os lugares deles. Lembrando que Jesus estava falando agora com as pessoas de Israel, então por isso tais exemplos estão sendo passados para eles. E fala também no versículo 30 que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aquele público, geralmente os que eram doutores da lei, que se achavam os maiorais, que se achavam assim os mais poderosos, então Jesus estava respondendo a eles, olha, aqueles pequenininhos, aqueles que vocês desprezam, os gentios, eles estarão aqui e vocês não. E estarão aqui também aquele que vocês têm por pai, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, que vocês falam tanto sobre eles, porém vocês não estarão do lado de dentro e sim do lado de fora. Após essas palavras duras de Jesus, no versículo 31 ao 35, nós vemos aqui que alguns fariseus se aproximam de Jesus. Aqui não dá para ter certeza se eles estavam trazendo um recado de Herodes ou se eles queriam apenas que Jesus saísse dali. Eles ameaçaram Jesus através de usar o nome de Herodes, é o que mais se parece, que eles queriam fazer com que Jesus ficasse com medo e se retirasse, que eles falam, olha, saia, vai embora daqui porque Herodes quer matá-lo. E Jesus ali respondeu muito duro a eles, olha, diga àquela raposa. Jesus ali usou uma expressão para desdenhar ali de quem é Herodes, porque Herodes era perverso. Fala para ele que não é chegado meu tempo, ainda vou curar pessoas, vou expulsar demônios hoje, amanhã e no terceiro dia, que somente quando for a hora isso ocorrerá. E quando Jesus acaba de responder, Jesus faz aqui o tão conhecido lamento profético,
no versículo 34, 35, eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Agora, no capítulo 14, Lucas traz mais um exemplo de um ocorrido no sábado. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos narrado aqui que Jesus foi para comer na casa de um fariseu, muito importante, e eles observavam Jesus atentamente. Mais uma vez, eles estavam criando uma situação para tentar pôr Jesus no estreito, porque ali estava um homem doente. Eles levaram um homem doente que tinha um inchaço no corpo para participar desse momento ali que eles iriam se alimentar, para ver o que Jesus faria. E Jesus lançou uma pergunta para eles. Como ali só havia peritos na lei junto com os fariseus, falou: é permitido curar no sábado ou não? E eles ficaram em silêncio porque qualquer uma das respostas, eles se comprometeriam de um lado ou do outro. Se eles falam que poderia, eles poderiam ser chamados ali que estavam não cumprindo a lei, não cumprindo aquilo que eles, não exatamente a lei, mas aquilo que eles interpretavam da lei e aquilo que eles ensinavam às pessoas. Porém, se ele fala que não poderia curar, seria de tamanha crueldade com o homem que estava ali com aquele corpo todo inchado, doente, diante de um homem que estava sendo conhecido, que era Jesus, que curara tantas pessoas. Então eles ficaram em silêncio por não poder responder. Então Jesus curou aquele homem imediatamente. Jesus lhe faz outra pergunta: se vocês tiverem um filho ou um boi e ele cair dentro de um poço no sábado, você não iria tirar imediatamente? E eles mais uma vez não puderam responder a Jesus. Do versículo 7 ao 11, Jesus agora retrata com eles a questão. Jesus estava observando que as pessoas estavam escolhendo lugares melhor para sentar ali na mesa, lugares de maior honra. E Jesus traz para ele uma ilustração. E nessa ilustração, Jesus queria ensiná-los que a falsa humildade para buscar um lugar mais elevado, ou a autoexaltação, era algo que era abominável a Deus, era algo terrível, e ali havia muitos que praticavam isso, e Jesus também estava ensinando para os seus discípulos exatamente. Ele confrontava os fariseus e ensinava os discípulos como que eles deveriam proceder. E no versículo 11 fala assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nós vemos as pessoas dizer muito aquele jargão, né? O humilhado será exaltado. E aqui nós vemos que Jesus fala que não é o humilhado, é aquele que se humilha será exaltado. E Jesus, continuando os ensinamentos naquele local, aproveitando aquele local propício, do versículo 12 ao 14, Jesus fala agora sobre hospitalidade e favor. Jesus ensina que se você fizer só por aqueles que pode retribuir, você já recebeu a sua recompensa. Que você precisa ser hospitaleiro e que o seu favor deve ser aqueles que não têm condições de retribuir a você. Aqueles que não podem retribuir de igual modo ou em níveis diferentes. Quando você faz isso, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Porque eles acostumavam fazer grandes banquetes e convidar pessoas de alto escalão, e essas pessoas faziam banquetes e os convidavam também, e ficava aquela troca de quem pode mais. E Jesus falou: não, você deve fazer isso, mas com aqueles que não podem te convidar para um banquete nem parecido e nem inferior, porque aí a sua recompensa você receberá do Senhor no dia da ressurreição dos justos. Após Jesus ter falado sobre a ressurreição do justo, ainda sentado à mesa, do versículo 15 aqui em diante, nós vemos que eles perguntam, eles indagam assim: feliz será aquele que comer o banquete lá no reino de Deus. Então eles imaginavam o reino de Deus um grande banquete assim, onde eles pudessem sentar, porque o banquete é onde eles tinham os lugares de honra e eles sendo honrados pelo Senhor. Então Jesus
contou para ele aqui uma parábola. Diz que certo homem que estava ali preparando um banquete convidou muitas pessoas. Dá-se a entender aqui que foi enviado os convites porque ele estava preparando. Então, como os convites foram enviados no preparo, as pessoas já sabiam que haveria esse banquete de antemão. E quando tudo ficou pronto, próximo à hora de começar, os servos foram avisar os convidados que estava tudo pronto. Mas para a surpresa deles, foram dadas desculpas. E essas desculpas ofenderam o dono daquele banquete. Por tais desculpas foi, olha, eu comprei propriedades, o outro, eu comprei bois, o outro, eu acabei de me casar. E com isso ofenderam o dono do banquete porque eles já tinham um compromisso, já havia sido convidados e não foi prioridade deles aqueles banquetes. Então o dono do banquete mandou que eles fossem às ruas e convidassem ali aleijados, pobres, cegos, mancos. Por que Jesus cita esses detalhes? Pobres, aleijados, cegos e mancos. Que era justamente o mesmo exemplo que ele deu alguns versículos acima, porque eram as pessoas que eram rejeitadas ali quando os fariseus se juntavam para fazer um culto, para fazer uma celebração, um jantar. Eram pessoas que eram rejeitadas por eles. Então Jesus usa o exemplo de quem foi convidado para o banquete desse homem, que ele estava falando do próprio Deus, foi aqueles que eram rejeitados pelos próprios fariseus. E quando convidou, todos esses vieram para o banquete e ainda sobrou lugar. Então o Senhor da festa disse: vá agora pelos caminhos, pelos valados e obrigue-os a entrar para a minha casa para que ela fique cheia. Esse obrigue não é coloque-os à força, mas incentive-os para que eles possam vir. Façam com que eles se sintam à vontade para estar aqui. E o versículo 24 diz assim: e digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados de antemão provará do meu banquete. Agora, para finalizarmos o capítulo 14, nós temos aqui do 25 ao 35 um texto que fala sobre o preço do discipulado. A Bíblia faz uma boa distinção entre discipulado e salvação. Salvação é quando nós vamos até a cruz, nós cremos em Jesus e recebemos a salvação. O discipulado, o discípulo é aquele que carrega a cruz. Então Jesus está colocando aqui que para ser discípulo é importante que a prioridade seja o Senhor. A prioridade não pode ser outras coisas na vida a não ser o Senhor. Onde tudo é importante, mas o Senhor é a prioridade das nossas vidas. Aqui no versículo 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então há um preço. Do 28 em diante, Jesus traz dois exemplos que ele fala, olha, quando você vai construir uma torre, primeiro senta e faça o cálculo, o preço, o custo, para ver se você tem condições de começar e completar essa torre. Porque se você não conseguir só começar e não for capaz de terminar, as pessoas virão e zombarão de você, dizendo, olha, ele começou e não foi capaz de terminar. O Senhor dá um outro exemplo da guerra que é semelhante a esse da torre, para que você possa entender o preço discipulado. Você precisa sentar, calcular se você está preparado para ser um discípulo do Senhor. Se você está preparado para que o Senhor, o reino, seja a prioridade da sua vida, onde você está disposto a carregar a sua cruz e que você está disposto a completar essa obra que o Senhor te chamou para realizar como um discípulo. E no 34 e 35 fala sobre o sal, que o sal, se ele perder o sabor que ele tinha de antemão, como que poderá restaurar um sal que se tornou insípido? Ele não serve nem para adubo, nem para o solo, ele só serve para ser jogado fora. Então, quando você pensar em ser discípulo, pensar em ser aquele que propaga o evangelho, que se envolve com as coisas do reino, que quer fazer parte dessa grande comissão, sente e faça o cálculo para você saber se você está preparado a ter o Senhor como prioridade da sua vida. Continuando aqui no capítulo 15, Jesus volta a contar aqui parábolas para facilitar o entendimento das pessoas, seja ela fosse adulta, criança, mais velho, com grande grau de estudo ou
analfabeta, a pessoa teria condições de entender aquilo que Jesus estava exemplificando. Então ele dá dois exemplos aqui de a ovelha perdida e a moeda perdida. A ovelha se perde porque por falta de senso de direção, por não conhecer o caminho, e ela se perde. E a moeda já se perde porque alguém descuidou e deixou-a cair e ela veio se perder no meio dos móveis. Então nós temos dois tipos de exemplos diferentes, embora se parecem, mas são exemplos diferentes. Uma se perdeu por falta de senso de ambiente, de espaço, de caminho, e a outra porque alguém acabou deixando cair. No caso da ovelha, Jesus fala para eles, você não deixa as 99, vai buscar essa que se perdeu, e quando acha, se alegra muito e traz essa ovelha e faz uma festa, e compara essa festa à grande alegria de quando um pecador se arrepende. Porque ali ele estava falando com pessoas, havia muitas pessoas que não se consideravam pecadores, não se consideravam pessoas que precisavam desse rito do arrependimento, porque eles se achavam acima da lei, por conhecer a letra, conhecer a lei da forma que eles conheciam. Então, Jesus mostra que aquele que estava perdido, aquele que não tinha senso de direção, não conhecia a lei como eles e acabou se perdendo por falta do conhecimento, quando é encontrado, ele traz uma grande festa muito maior do que aquelas 99 que tinha total senso de direção. E no caso da moeda, quando ela é encontrada porque alguém descuidou e perdeu, e aí é colocada uma luz, para clarear aquela casa escura até que fosse encontrada, e há uma grande festa quando é encontrado. Então, se a pessoa se perde por falta de conhecimento ou porque alguém negligenciou e que essa moeda veio se perder, há grande festa quando são encontradas. Agora chegamos aqui numa parábola muito conhecida, que é a do filho pródigo ou o filho perdido. Só voltando aqui no versículo 2, eles começam a falar de criticar Jesus com tal frase: este homem, se referindo a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Foi daí que Jesus começou a contar a parábola da ovelha, da moeda, e chegou agora na parábola do filho perdido. Nós vemos aqui que se a ovelha se perdeu por falta de senso de direção e a moeda porque alguém negligenciou, agora Jesus traz um exemplo agora mais parecido, mais pessoal, falando de uma família, para que eles pudessem compreender o raciocínio completo de Jesus. Agora, um jovem não se perdeu por falta de senso de direção e nem porque alguém descuidou, porque ele decidiu que sair da onde ele estava ali, tudo resolvido, tudo respaldado, seria o melhor. Ele exigiu a sua parte da herança, o seu pai dividiu e ele gastou dissolutamente, perdeu tudo que tinha e foi a desejar comer junto com os porcos aquilo que os porcos estavam comendo. E quando isso ocorreu, ele lembrou da casa do seu pai, o que os empregados comiam, e ele entendeu que não fazia sentido ele estar ali. Ali houve arrependimento do que ele havia feito. E ele decidiu voltar a encontrar o pai, ele decidiu se humilhar diante do pai, pedir perdão, e ele não queria nem mais ser chamado de filho, apenas um empregado, porque sendo empregado, a condição de vida dele seria muito melhor do que a que ele estava tendo naquele momento. E agora ele retorna para a casa do pai. A ovelha o pastor foi buscar, a moeda a dona foi procurar e acendeu a luz. No caso do filho que decidiu ir, que ele quis se ausentar, ele quis ir fazer algo que ele achava melhor, nós vemos que o pai não foi atrás, ele retorna ao pai. O pai estava esperando, mas o pai não foi atrás do filho. Necessitava esse reconhecimento, esse arrependimento do filho. E quando ele chega, que ele tenta dizer para o pai dele que, olha, não quero ser chamado mais de filho, o pai não estava preocupado com isso, porque o pai tinha assim, olha, meu filho estava morto, perdido, foi encontrado e reviveu. Então seu pai traz roupas novas, sandálias novas, põe um anel, que era, geralmente as famílias tinham um anel com a sua marca, com o seu selo, põe de volta ao seu dedo. Seu pai estava dizendo, estou recebendo você de novo, meu filho, como meu filho, nada de ser menos que o meu filho. E o pai, igualmente na ovelha e na moeda, foi fazer uma festa, matou ali um novilho cevado que tinha ali, que era bem criado
para fazer uma grande festa, e quando estava acontecendo a festa, se alegrando porque o filho voltou-se arrependido, o filho mais velho, agora ouvindo o barulho das festas, das danças, ele foi perguntar para os empregados o que estava acontecendo. E falaram para ele: olha, sabe o seu irmão que tinha se perdido, e ele voltou e seu pai está dando uma grande festa. Ele não ousa entrar na festa, porque agora Jesus faz um contraste com aquilo que os fariseus estavam falando de Jesus, porque ele estava com os pecadores. E ele chama o seu pai e ele questiona o seu pai. Diferente do seu irmão que se perdeu, foi no fundo do poço, reconheceu, se arrependeu e voltou, esse filho não tinha o mesmo diagnóstico do seu irmão. Ele estava sempre ali, ele estava sempre junto com o seu pai. Agora ele chama o seu pai, e ao invés dele se alegrar que o seu irmão voltou, agora ele questiona: eu estou sempre aqui, o senhor nunca fez, nunca permitiu, ou nunca me deu um novilho cevado para fazer uma festa com meus amigos. E o seu pai olha para ele e fala: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo está aqui disponível a você. O seu valor não é menor do que o seu irmão. O seu valor não é diferente do seu irmão. Agora nós temos que alegrar, porque o momento é o momento de se alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aquele irmão mais velho recusou a participar daquele momento de alegria, porque o irmão que estava perdido se arrependeu, e o que não estava perdido estava ali com grande orgulho, ciúmes, inveja, e achando que aquele que fez coisa errada não deveria ser aceito. Ele estava ali na posição dos fariseus, achando que ele era muito melhor do que o irmão dele. Se o irmão dele pecou, errou, não deveria ter aquela chance. E era o mesmo julgamento que os fariseus faziam. Como que Jesus senta com os pecadores? Deveria sentar com todos nós que somos santos homens. Então Jesus termina a história do filho pródigo falando da festa, da alegria de quando um pecador se arrepende, de quando um perdido é encontrado, de quando um que estava morto espiritual é trazido à vida através da graça do Senhor Jesus. Agora no capítulo 16, nós vemos Jesus trazer uma história, uma parábola sobre o administrador infiel. Do versículo 1 ao 8, Jesus discorre essa história onde o Senhor, ali o dono, o patrão, descobre que o administrador, o seu mordomo, estava ali desperdiçando os seus bens. Ele pede que ele traga um relatório que ele ia ser despedido. Esse administrador, desesperado porque não sabia o que iria fazer da vida, porque não tinha força para o trabalho pesado e tinha vergonha de mendigar, ele resolveu astutamente criar um plano para que ele pudesse ter um precedente para o futuro, e se ele precisasse de um novo emprego, ele teria onde se ancorar. Então ele chamou aqueles que deviam para o seu patrão e fez um acordo, concedeu um desconto para que eles pagassem as suas contas mais barato, e que ele criasse um precedente de bondade com esses credores, para que, se ele fosse realmente mandado embora, ele poderia procurá-los possivelmente no futuro. E aí ele é elogiado por ter feito isso, mas não por ter sido desonesto com o seu senhor, a ponto de ter dado desconto para que ele viesse criar ali um favor entre ele e os credores, mas a forma astuta que ele usou para cuidar de si, para que ele não viesse estar perdido no futuro. Então a astúcia dele é que foi admirada, pelo fato dele pensar no futuro, ele agir de alguma forma para que ele fosse amparado no futuro. Do versículo 10 ao 12, Jesus continua dizendo que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. E aquele que é desonesto no pouco, ele também será desonesto no muito. Então, nessa questão aqui, Jesus está trazendo a necessidade que nós temos de melhorar o nosso caráter, a nossa forma de lidar com o dinheiro, com as finanças, a nossa forma de generosidade. Porque se você é uma pessoa que não consegue lidar com pouco dinheiro, é impossível acreditar que você vai lidar com muito. Se você não é uma pessoa que dá para confiar em você para fazer coisas leves, coisas pequenas,
Como que você acredita que de repente poderá ser elevado a cargos de maiores responsabilidade? Então, a astúcia desse mordomo que é elogiado aqui é justamente nisso. É como se você fosse trabalhar num lugar que te desse o serviço ali o mais simples e você astutamente, sabendo que você precisa ganhar mais, que você precisa galgar uma nova função, você trabalha astutamente dando o seu melhor para que você possa receber essa promoção. No versículo 13, Jesus fala que um servo não pode servir a dois senhores. Ele vai amar um e odiar ao outro. Ele vai se dedicar a um e vai desprezar ao outro. Então aqui Jesus ensina que o dinheiro ele precisa ser servo e não senhor das pessoas. Porque se ele for senhor, nós nos tornamos servo do dinheiro. Isso é para ser invertido. Porque nós precisamos aprender a lidar. E quando fala-se de dinheiro, irmãos, não estamos falando de muito dinheiro. Porque há pessoas que amam, mesmo tendo praticamente nada de dinheiro, ele ama o dinheiro. Então nós precisamos amar o Senhor e que o dinheiro seja sempre o nosso servo, que nós possamos aprender a investir os recursos que vêm a nós, o nosso talento, nossa mão de obra, aquilo que nós recebemos de uma forma inteligente, para que nós possamos entender que o dinheiro não nos tem por servo, isso é o contrário. E no 14, eu até vou ler com vocês o 14 e 15, que diz assim que os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. E Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Nos versículos 16 ao 18, Jesus fala que a lei e os profetas foram até João Batista, porque depois João Batista abriu o caminho ali para Jesus, que trouxe as boas novas do reino. Porém, não tinha sido abolido a lei se cumpre em Jesus. E os fariseus se orgulhavam muito de ser cumpridores da lei, conhecedores da lei, liam, conheciam, interpretavam, porém não conseguiram reconhecer Jesus, que tanto estava escrito na lei e nos profetas. E Jesus compara a exigência moral da lei a um matrimônio. Agora, nos últimos versículos do capítulo 16, nós vemos Jesus contar uma história, que é uma história muito reveladora de muitos detalhes. E aqui mostra dois extremos e mostra o que a morte faz, como a questão de ser niveladora. Nós temos um personagem que é o rico, com toda a sua luxúria, e nós temos um outro personagem que é Lázaro, que tem a sua pobreza, que vive ali à porta da casa do rico com os seus cães. Os dois morrem igualmente, um vai para o paraíso e o outro vai para o Hades. E nós vemos que o que diferenciou dos dois após a morte igual, a perda da vida, foi a condição espiritual que eles tinham. Um ficou separado de Deus e o outro foi para Deus. E nós vemos aqui nesse texto que a condição que Lázaro tinha aqui, pela condição espiritual dele, agora ele gozava de conforto eterno junto com o Senhor. Porém, o rico Lázaro, não por ser rico, mas pela forma que ele vivia e a sua condição espiritual, levou ele a uma situação difícil. Então não é Deus que manda alguém para o inferno. Foi as atitudes, foi as escolhas, foi aquilo que o rico viveu que levou ele para lá, assim também como Lázaro. E quando o local que ele estava era tão terrível, que ele queria que alguém avisasse os seus irmãos, os seus familiares, para que ninguém chegasse aonde ele estava, ou que se algum morto pudesse ressuscitar. E ali é passada a informação para ele que ele já tinha Moisés e os profetas, a lei e os profetas, eles deveriam ouvir a lei e os profetas, porque nem se ressuscitasse, se eles não ouvem as leis e os profetas, eles também não ouviriam alguém que viesse do mundo dos mortos. Então, nós vemos a condição importante que nós temos em vida de fazer algo para que a nossa condição espiritual seja mudada, e mais do que a nossa, primeiro a nossa, depois as pessoas que estão à nossa volta, que esse texto mostra a realidade da eternidade. E assim, queridos, finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor, e eu queria deixar para vocês um breve comentário sobre
a parte da porta estreita. Essa parte da porta estreita é muito interessante porque ali as pessoas dizem para Jesus naquela história que estava com ele, comia com ele, aprendia com ele, conhecia ele, mas não puderam entrar pela porta. E é uma observação muito importante porque nós só chegamos a Deus através de Jesus. As pessoas o conheciam, estavam com ele, falavam com ele, mas não era conhecido por ele. Esse conhecer fala sobre intimidade, a importância de nós termos uma intimidade com o Senhor. O fato de você conhecer Jesus, saber quem ele é, não quer dizer que ele saiba quem você é. Não que Jesus não seja onisciente, mas você conhecer a Jesus não quer dizer que você tenha intimidade, você seja íntima do Senhor. Por isso que muitos tentam passar pela porta e não conseguem, porque passar pela porta, a porta é Jesus. Nós precisamos ter intimidade, ter envolvimento, conhecer a Jesus, nos envolver com Jesus. Não basta naquele dia você falar, eu conheço a Bíblia de cor, participei do grupo de leitura 3, 4, 5 anos, lendo todos os anos a Bíblia inteira. Não é isso que nos levará ao Senhor. Isso é parte. Mas o que nos levará à eternidade com o Senhor é nós crermos em Deus através de Jesus para que a graça nos alcance e que nós possamos nos envolver com Jesus através da intimidade, conhecer a palavra, ir à oração, nos envolvermos com ele para que esse evangelho, como aquele fermento, entre em nós e transforme-nos quem nós somos por dentro, para que naquele dia nós tenhamos passado pela porta e possamos estar eternamente com ele. Queridos, que Deus os abençoe, tenham um dia abençoado, estaremos amanhã aqui para mais um dia de meditação, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.